Graças a Deus, graças a Deus. E a Ele toda a glória. Diga: Jesus, nome sobre todo nome. Qualquer coisa de bom, qualquer coisa de espetacular, qualquer coisa de extraordinário pode acontecer quando nós clamamos, recebemos e confiamos neste nome. Sabe que às vezes a gente pensa, né? Oh Deus, os teus impossíveis, Pai, não, os nossos impossíveis. Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Às vezes a gente diz: Senhor, manifesta o teu sobrenatural. Está errado. Sabe aquela situação, não sei, talvez um problema familiar, talvez uma causa na justiça, uma pensão alimentícia. Olha, quem sabe até uma pessoa que ficou sem teto, não sabe para onde vai, está sem lugar para morar, está uma situação, ou um diagnóstico terrível, um diagnóstico médico. Problemas, dilemas, causas impossíveis, sabe? Pois é, isso é plenamente possível para Deus. Então, o de mais extraordinário, seja uma dívida impagável, prisões financeiras, olha, prisões emocionais. As pessoas hoje estão em prisões emocionais. A grande maioria está em prisões emocionais. Deus pode. Diga: Deus pode. Diga: é possível. Então, o que nós podíamos imaginar de impossível, para Deus é perfeitamente natural. Diga: o sobrenatural para mim é perfeitamente natural para Deus. Quero lembrar que nós temos uma vida espiritual, financeira a cuidar também nesse culto. Sabe que a vida financeira do povo de Deus, ela não pode seguir a mesma rota do que o mundo entende sobre especulação financeira. Não pode seguir a rota de valoração que o mundo dá ao dinheiro. Vida financeira para o mundo é dinheiro, é poder através do dinheiro. Então, uma coisa, olha bem, uma coisa é o poder através do dinheiro. E cuidado, porque o poder, se você trocar uma letra de lugar, sabe o que ele se transforma? Pegue o R que está lá no final e coloque antes do E para você ver no que se transforma o poder. O poder fica podre. Então diga: o poder do mundo é podre. O poder apoiado em valores financeiros é podre. Agora, os filhos de Deus têm acesso ao verdadeiro poder. Diga: ao poder que pode. Olha, e pode tudo. E a frase que o apóstolo Miguel Ângelo tem trazido para apoiar esse momento, que eu chamo de educação financeira espiritual, é exatamente o que amarra esse pensamento que eu tenho trazido até agora também. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Por quê? Porque você então tem uma conexão com aquilo que o mundo chama de dinheiro e usa para ter poder, com o verdadeiro poder de Deus. Você espiritualiza a tua vida financeira. E onde o mundo só vê uma tentativa de atingir o poder máximo, que é o consumo, para você ter uma ideia, a máxima da economia diz que o consumo é ilimitado e os recursos são escassos. Quando você espiritualiza o dinheiro, você tem acesso ao poder de Deus na tua vida financeira. Então, o mundo anda atrás de poder com
os valores financeiros, você anda à frente das finanças com o poder de Deus. Os sinais vão seguir você, essa segurança, essa prosperidade. Prosperidade é mais que ter dinheiro. Tem gente que é tão pobre, que só o que tem é dinheiro na vida. Então, prosperidade não é ter tudo na vida. Prosperidade é ter vida em tudo que tem. Pense nisso. Prosperidade não é ter tudo na vida. Prosperidade é ter vida em tudo que tem. Tudo que você tem, sabe? Tudo que você, na verdade, porque você tem, sabendo que é uma concessão de Deus, irmãos. Então a gente gerencia, a gente administra, tudo para quê? Para a glória de Deus. A palavra de Paulo, quando ele diz, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, você começa então a também fazer isso com relação à sua vida financeira. Imagine, porque quando você faz isso, você está espiritualizando a tua vida financeira. Quando você semeia nesse ministério, você está honrando também a vida do apóstolo Miguel Ângelo como selo desse apostolado. Mas quando você se envolve, diz, Bispo Daniel, eu entendi essa palavra, eu estou me associando com você no tocante ao dar e receber. Você está dando também a mim autoridade ministerial sobre a sua vida, para declarar, sabe, aquilo que eu tenho dito aqui, com Deus, é para encher, é para transbordar. Você que está aqui presencialmente, levante agora o seu envelope. Você que está pela internet, depois nos mande o seu testemunho e diga, Bispo Daniel, eu me associei com você no tocante ao dar e receber. E semeie nesta manhã. E eu agora, Senhor, consagro, Pai, consagro a nossa vida financeira, Deus. A vida de todos estes que semeiam aqui presencialmente nesta manhã, bem como aqueles, Deus, que se associam comigo por meio dos canais da internet. Tu conheces cada um, Tu conheces o nosso coração, Pai. Então nós ligamos, é para encher, é para transbordar. Filipenses 4,19 diz que, Senhor, será suprida, Deus, cada uma das necessidades do seu povo, Deus, conforme a sua riqueza em glória. Senhor, que os celeiros serão fartos, os lagares transbordantes. Provérbios capítulo 3, versículo 10, Pai. É a Tua palavra que garante. É para encher, é para transbordar. Lucas 6,38 diz que é uma boa medida, que é recalcada, que é sacudida, que é transbordante, Pai. Manifesta, Senhor, manifesta. Quando nós ouvimos a palavra, Tu estás tocando no nosso coração. Quando nós praticamos a palavra, nós tocamos no Teu coração, Senhor. Assim nós ligamos. É para encher, é para transbordar, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Algumas formas de semear em nosso ministério e participar do desafio de evangelizar o mundo. Se preferir, por transferência bancária para nossas contas. De forma online pelo site igrejacristovive.com.br, usando o PayPal e o PagSeguro. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Glórias a Deus. Olha, todos vocês sintam-se amados, viu? Muitos bispos aqui da sede, bispos locais, muitos missionários, muitos evangelistas da graça de Deus, todos ligadinhos conosco. Glórias a Deus. Quero passar a vocês o nosso carinho, sempre, muito especial, viu? Um abraço forte em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, toda a família apostólica. Eu com a minha querida esposa estamos aqui sempre para amar, interceder e ensinar. Bem haja. Não tenho palavras para mensurar a alegria que sinto em meu coração, né, de ver aqui cada um que faz esse esforço a mais para estar aqui numa terça-feira. Bem haja.
a cada irmão também que consegue, mesmo às vezes num home office, num momento de agitação de trabalho, consegue também se conectar conosco em mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual, e faz desta terça-feira também a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja, seja o nosso Deus a honrar a cada um com dupla honra, para a glória de Deus. Minha gratidão também, claro, a todos que trabalham no culto, mais uma vez, deixe lembrar toda a nossa liderança, todos os funcionários, afinal uma andorinha só não faz verão, não é verdade? E meu carinho sempre especial ao nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rosana, nossos bispos primazes, por tanta honra que me concede em poder ombreá-los nesse chamado maravilhoso. Chegamos então à nossa aula 6, maturidade sem obras, deste livro maravilhoso, Autoridade do Cristão. Senhor Jesus Cristo, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ninguém explica, Deus. É por graça, é por fé. Sim, Tu és real. Tu és real. Oh, Tu és maravilhoso. Tu és Jesus. Obrigado. Obrigado por mais este momento maravilhoso. Poder ministrar a graça genuína. Senhor, podermos juntos relembrar coisas espirituais. O que já ouvimos de Ti no concílio, Deus, antes da fundação do mundo. Como disse o profeta Jeremias, trazendo à memória o que nos pode dar esperança. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que sejamos todos, nestes próximos momentos ainda, como já temos sido desde o início deste culto, acarinhados por Ti, Senhor. Mas agora de maneira bem objetiva, Pai, mas também subjetiva, cirúrgica, que cada um de nós receba de Ti um toque muito sutil e especial nesta mensagem. Para isso, Deus, declara a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério. A visão que Tu tens revelado ao apóstolo e profeta de nossas vidas, apóstolo Miguel Ângelo, Senhor. As 14 epístolas como prisma da Tua palavra. A minha suficiência vem de Ti, pela Tua graça. Sou o que sou. Usa-me, Senhor. Queremos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Estamos aqui então hoje já na 6ª aula deste livro maravilhoso. Tratamos nas primeiras aulas sobre o ponto mais, digamos, básico para atingirmos, entendermos essa autoridade que foi já nos concedida basicamente nas 2 primeiras aulas, e para a terceira foi um link com as 2 últimas, então chegamos a 5 aulas, e nas 2 últimas aulas foi muito forte essa questão de entendermos essa organização, né, da carne do diabo, ou seja, de como o diabo atua na nossa carne. A carne é acessível, é aberta, dá esse acesso. Isso ficou muito claro. Você deve depois acessar essas aulas assim que estiverem disponíveis
algumas delas já estão, sempre no canal de missões, oficial Cristo Vive. Procure sempre se atualizar e repetir, assistir várias vezes, é muito importante para a gente fixar, a repetição é mãe do ensino. E você vai ver como há uma conexão perfeita. E hoje nós chegamos a esse subtema que, confesso, já havia algum tempo eu não lia este livro e relia, eu faço isso várias vezes, eu devo ter uns 4 livros desses para você ter uma ideia, né? E eu olhei esse subtema logo de imediato quando chegamos para tratar aqui, eu disse, maturidade sem obras? Eu falei, parece né? Parece não, olhando inicialmente é um paradoxo, né? São posições antagônicas, porque quanto mais uma pessoa está madura, mais ela está pronta para quê? Para as obras, para trabalhar, essa é a verdade, não é verdade? É verdade. Só que aqui traz exatamente uma coisa espiritual, uma frase que nós precisamos entender com os olhos da graça de Deus para ver o seguinte: existem obras sim, mas não são as obras que os imaturos fazem, não são as obras que aqueles que não sabem o seu chamado e como se processa a glória de Deus nesta terra, praticam. Então diga, o maduro, ele não faz obras, ele pratica as obras que já foram preparadas de antemão. É só isso. Porque senão, o que você vê por aí, irmãos, e olha, eu digo por aí, vamos jogar um pouquinho por aí, mais por aqui, né? O que você vê de pessoas, sabe, usando, e muitas vezes até usando de certa forma, uns porque estão ainda realmente na ignorância, e outros até de forma maldosa, né? Usando para mascarar situações, para mascarar coisas, olha, tem gente que usa até para benefício próprio, né? São os exploradores da fé, lamentavelmente eu confesso, né? Que nós podemos ver muito isso por aí, e muitas vezes até muito perto de nós. Mas acreditem, uma grande maioria está aí andando em círculos e dizendo, vou fazer a obra, e deixando de viver as obras de Deus por causa dessa imaturidade. Então é dessas colocações que a gente precisa falar, e graças a Deus pelo Ministério Cristo Vive. Eu já começo aqui, estamos na página 55 do livro, que é o capítulo 4, eu já começo fazendo uma remissão com um profeta que é chamado de profeta menor, né? Mas que diz uma grande verdade, Oséias, capítulo 4, versículo 6, Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo, uma colocação de Deus através do profeta Oséias, um alerta dizendo, o meu povo está sendo destruído. Tem gente que pensa assim, que Deus estava até falando aqui, olha, que o povo dele estava perdendo a salvação, né? Nós tratamos disso inclusive nos temas anteriores. Essa destruição é destruir de uma realidade tangível a todos nós, possível a todos nós, que nós, muitas vezes, e olha que eu coloquei nós, porque no dia a dia, na rotina, claro, muitas vezes se passa também pela minha vida, é claro até, claro, estou aqui aprendendo, eu estou crescendo, eu estou em obras, acreditem, mas há uma destruição. Que destruição é essa? É você deixar de viver e de experimentar o que você poderia viver com a obediência a Deus. Por isso ele disse, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Diga, quem sabe mais, pode mais. Quem sabe mais, pode mais.
Então ele diz, falta coisa. Pô, aí agora que eu quero dizer para você, porque muitas vezes eu lia esse versículo e a gente acaba decorando só esse primeiro pedaço. Quando você fala Oséias 4:6, a pessoa pensa logo assim, não é? Ah, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Só que esse versículo é grande. Olha de quem é a culpa. Está dizendo, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Quer dizer que quando o sacerdote, que é o responsável por passar o conhecimento ao povo, rejeita o conhecimento, é problema. E aí hoje eu quero te falar, literalmente, de uma classe sacerdotal. Lembra que no último texto, porque nós estamos fazendo uma conexão com a nossa última aula, que foi o que? Sacerdote real, o sacerdócio real, é isso? Sacerdócio real. Então, uma coisa é nós então agora trazendo para o dia de hoje. Nós temos um ministério, claro, lá é Paulo quando fala aos Efésios, ele diz do chamado ministerial, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? Mas nós temos um sacerdócio, e aí é que eu te digo, quais são as obras da maturidade? São as obras exatamente, por isso que é uma conexão, esse livro é a autoridade do cristão, uma conexão, é crescente, são as obras de exercer com o conhecimento da nossa autoridade, das primeiras aulas, com o entendimento das problemáticas que nós temos que lidar, e eu estou falando nós, todos nós, diariamente com a carne e o diabo, para puxar para o lado espiritual e viver o eixo espiritual, senão ninguém vence. Se nós pudéssemos vencer na carne, Jesus não tinha vindo ao mundo. Ok? E depois aí nós entendemos agora que na última aula que temos um sacerdócio. E hoje nós estamos entrando com os dois pés para entender como exercer esse sacerdócio. Então nós temos que atingir uma maturidade, sabe? Ana, como algum tempo passado, eu disse para você, um momento a gente conversava sobre um assunto, e eu disse assim, olha, a pessoa pode vir à igreja para trabalhar, lembra que eu comentava com você, mas ela precisa sentar para aprender, não é? Às vezes a pessoa, ela vem à igreja, ela quer fazer alguma coisa, mas ela está fechada, ela não consegue aprender, ela não consegue absorver, os ouvidos estão tapados, e ela às vezes está tão agoniada, não entendeu o básico, que é sentar para ouvir. Olha o exemplo clássico de Marta e Maria, quando se encontraram com Jesus. Enquanto Maria estava ali valorizando o que Jesus tinha a passar, Marta estava querendo ostentar um serviço a Jesus a mais, fazer uma coisa a mais, limpar, varrer, nem me lembro agora como é o contexto direito, mas alguma coisa assim, que ela estava agitada, tão agitada que Jesus chamou a atenção e disse, Maria ficou com a melhor parte. Então, ok, irmãos, precisamos todos trabalhar, lógico, fazer alguma coisa que seja fisicamente falando, é lógico, mas isso não é a prioridade. Isso é uma organização que, acredite, você vai se colocando, quando você vê, você está fazendo, mas não é esse o principal. E o apóstolo começa falando exatamente aqui, assim, ele diz, olha, Deus nos fala de boas obras preparadas de antemão, ele só nos chama a fazer o que é bom. O legalismo, no entanto, nos ensinou, e ele vai tratando nessas primeiras páginas, é lógico que eu te respeito, e não vou te chamar aqui para ficar lendo o livro para você. Você tem o livro, você, se não tem ainda, pode adquirir no balcão da igreja, ou na livraria aqui, você pela internet pode adquirir na livraria virtual e fazer as suas releituras. Então eu vou comentar, claro, essas primeiras páginas, o apóstolo vai mostrando exatamente isso, que não é... Ele chega a dar um exemplo, para você ter uma ideia, de uma mulher, por exemplo, que tem um marido que não é cristão. O esposo não aceita que a mulher fique muito tempo na igreja. Então ele diz, essa mulher deve vir à igreja, assistir o culto e voltar logo para casa, para quê? Para não escandalizar o marido. Mas você sabe, olha, eu vou dizer, hein? Desculpem, deixa eu lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual.
você vai ver pessoas, eu estou falando de coisas que eu já vi, que às vezes vêm até para a igreja para não fazer um arrozinho para o marido em casa. Às vezes não quer, às vezes está enjoada, às vezes está sem paciência com o filho ou com uma filha. E larga a família e vou fazer a obra. E Deus está sendo, vituperado. O reino de Deus está sendo ultrajado. Porque a obra de Deus está pronta. A obra de Deus está completa, a obra de Deus está feita. Se um não varrer aquela poeira, outro varre, irmão. Bispo, você está dizendo que não? Não, irmãos, eu estou dizendo que Deus coloca a pessoa certa na hora certa. Entenda, o apóstolo Miguel Ângelo sempre diz o seguinte: não existe uma maneira errada de fazer a coisa certa. Não existe. Então, às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas está no lugar errado, está na hora errada, está na forma errada. Então o apóstolo comenta sobre isso, ele diz, olha, mulheres, às vezes que o marido se uma... Ou estou falando da mulher, mas às vezes é o marido também, tá? Desculpe aqui, não quero... você é mais, só fala da mulher. Não, nós também. Temos que ter esse cuidado. Você vê, olha, aquele irmãozinho ali, hein? Poxa, não sai da igreja, está na igreja, mas e se você for lá... na porta da casa dele, minha irmã, diz o bispo nacional, meu irmão, tem goteira, né? Ele vai tratando, e Colossenses capítulo 1, então ele traz aqui logo como base, para esse tema de hoje, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10, dizem assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, porque se não transbordar do pleno conhecimento, irmãos, tudo é em vão. Ele diz, transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Quer dizer, já havia um testemunho, né, de que esse povo era aplicado e tudo mais, só que havia aqui uma colocação de importância máxima. O principal, ele diz, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque senão a carne e o diabo vão nos levar a essas tendências, posturas e posições equivocadas. E aí, no versículo seguinte, ele diz a fim, quer dizer, tem um modo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quer dizer que quando você, então, é maduro, você vai crescendo na graça e no conhecimento, você está na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa, e pronto. Não é? Quando eu vejo uma pessoa muito agitadinho para lá e para cá, principalmente quando as câmeras estão passando muito e tal, já fico, Jesus, já fico em oração, falo, meu Deus, está equivocado. Claro, estou aqui para amar, interceder e ensinar, não é para julgar nem criticar, e mais uma vez eu digo a você, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, tem que ser cirúrgico. Se você está dizendo esse sim e esse amém para um culto com essa característica, numa terça-feira, 10 horas da manhã, nem ar-condicionado a gente tem aqui, ainda estou sentindo um cheiro de querosene, acho que estão usando algum produto aí, que podia pedir para segurar um pouquinho, porque senão os irmãos... senão, né, temos que cuidar das ovelhas, não pode ninguém ficar dopado aqui com a querosene, só com a palavra, né? Eu já estou aqui doidão, né? Tá bom, então vamos continuar. Então olha, crescendo,
Quando você então frutifica em toda boa obra, você está crescendo o quê? No pleno conhecimento de Deus. Então, por que eu falei para você que eu estou aqui, falo às vezes de mim, porque a gente cuida, claro, imagina, eu aqui brinquei com você, imagina se eu fosse há 15 anos, hein, João? Antigamente eu ficava mais bravo e tal com as coisas. Não, eu sei que é uma rotina, estamos num momento de trabalho intenso também aqui no ministério, às vezes acontece, amém? Mas tudo isso é um aprendizado, é um avanço, quem sabe daqui a um ano eu já nem falo mais nada, então a gente vai aprendendo, você vai crescendo, eu vou sentir só o cheirinho aqui, olhar, se ninguém mexer com o nariz, eu não falo nada, não é verdade? Mas, que aqui em cima está forte o cheiro de combustível, tá, um cheiro estranho, resina, alguma coisa, se continuar pintando era bom ir alguém lá, por favor, não é nem ser chato, é uma questão de cuidado, né? Você tem que parar, até acabar o culto, não pode mexer com esse produto aqui perto, por favor, que está muito forte o cheiro aqui, ele é tóxico, né? Temos muitos idosos aqui, né? A começar por mim, que já estou com 60 anos, né? Quando eu não tinha 60, eu não podia falar assim, mas agora já tenho, não é verdade? Então é cuidado, é zelo, não é carne, eu sei que os irmãos vão entender isso também. Crescer, irmãos, crescer, amadurecer, a obra é de Deus. Então nós temos que ter, o apóstolo ele faz uma remissão aqui com Efésios 2, 8 a 10, que é um texto que eu cito muito. Então, primeiro, segurança da salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, porque ele diz que lá na tradição, estou falando com o que o livro vai tratando aqui na frente, tá? Ele diz, olha, as pessoas vão para a igreja e dizem, não, você tem que pagar o preço, você tem que trabalhar, você tem que ir jejum, você tem que ir vigília, você tem que ir mostrar serviço aqui, irmão, para conseguir perdão dos seus pecados, para você ir para o céu, para você não perder a salvação. Lamentavelmente, não entendem esse princípio basicão, que eu diria assim, é basicão, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, então a salvação está selada, e depois Paulo reforça no versículo 9, ele diz, não de obras, ou seja, não de priorizar, mostrar obras, coisas físicas, se eu fizer, não é esse que vai ser não é isso que vai te definir como alguém salvo ou não. Então, por isso que ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Aí vem o chamado, nosso chamado de sacerdócio real, o nosso chamado, então, para nós entendermos que sem essas obras da carne, que nós vamos fazer, é isso que eu quero dizer para você, você vai fazer, fluir naturalmente. Eu não estou aqui sobre o altar, é uma obra, é um trabalho, os irmãos não recolhem a salva, né? O outro vem aqui, toca um instrumento, canta, limpa o microfone, o irmão passando a resina ali, ai, que bom que já nos atendeu, já melhorou, mas, hein, amor? Sim, mas é sem negligenciar, minha esposa está dizendo, sem negligenciar o espiritual. O espiritual ele tem que ser o princípio ativo de qualquer ação minha na igreja, tem que ser espiritual. Irmão, se não for espiritual, lembra que eu tenho dito? Tem uma frase que eu digo sempre, Pedro, se não for espiritual, não terá o meu aval. For espiritual, não terá o meu aval, desculpe. E aí vem então o eixo central, que eu posso dizer, né, do tema de hoje. Ele diz, pois somos feitura dele, criados nele, em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Então, quer dizer que nós temos as obras que nós vamos fazer da nossa existência humana, do nosso lado humano, diga obras básicas, obras necessárias, obras de continuidade, obras de coexistência humana,
mas existem as obras espirituais, que são as boas obras, e que vão definir todas as outras obras, que nós, com maturidade, vamos acabar praticando. Entende? Então, diga, cristão maduro, não faz obras, pratica. Pratica. Ele diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Simples assim. Simples assim. As coisas de Deus são simples, irmãos. Isaías, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim, ora, o Deus de toda graça, olha Pedro na sua epístola, o apóstolo também comenta isso aqui no livro, o mesmo soldado que cortou a orelha, né? O mesmo discípulo que cortou a orelha do soldado, que queria proteger Jesus com a forma de guerra humana que tinha acontecido até Cristo vir, né? Até Jesus nascer, a forma de salvação era vencendo guerras, batalhas, e matando os inimigos, desbaratando, lembra? Os exércitos, Sansão, Gideão, Baraque, todos aqueles heróis da fé, Davi, Golias, tudo isso, tinha que acabar, mas Pedro não entendia ainda. Pedro quis cortar. Agora não, agora Pedro já, depois que entende a graça, ele aqui, em 1 Pedro, ele diz, o Deus de toda a graça em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, claro que nós aqui nessa terra, como eu tenho dito, o vale serve de passagem. Tem gente que acha que tem que ficar no vale para crescer, sabia? Não, até arruma uma desculpa. Não, o vale é bom porque é no vale que a gente cresce. Ok, cresce passando. O vale vale é lugar de passagem. João 16, não é isso? 33, João 16, 33, é isso? Coloca lá João 16, 33, vê se é, por favor. João 16, 33, olha lá. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Não é no mundo ficai nas aflições, lambendo o pó da terra, miserável homem que sou. Não. Isso é uma desculpa para quem está vivendo de derrota em derrota. Não vamos nos conformar com isso, irmãos. Não vamos. Bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Pedro agora, voltando na epístola, filhinho, ele diz, você vai sofrer um pouco, lógico, está nesse mundo, aflição, né? Por isso que é importante essa remissão. Ok, é passageiro. E depois, logo depois, a graça de Deus, a sabedoria, o crescimento, você dá frutos. É como a vida, por exemplo, de dizimista fiel, de ofertante. Quanto mais você dizima, mais você vê Deus, sabe, te cercando por um lado, por outro. De vez em quando a minha esposa fala, ih, amor, viu, Deus mandou, não é verdade, amor? Olha a provisão de Deus, uma situação, outra que a gente vê. Paz, né? Deus mandou, de provisão de Deus, olha que bênção, a gente às vezes não espera. Tá pensando aqui, Deus já está lá na frente com a tua bênção. Você só, o problema é que você fica olhando para cá, tem que olhar para frente, irmãos, e seguir e avançar, crescer na graça e no conhecimento. Então, Pedro dava essa segurança aqui. Depois ele ainda cita uma profecia de Isaías 26:12, diz, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Quer dizer, o profeta Isaías como o apóstolo Miguel Ângelo diz, é o apóstolo Paulo do Velho Pacto. Então trazia já aqui uma revelação, mas que só com a graça de Deus, irmãos, nós podemos viver literalmente isso. Na página 57, o apóstolo diz assim, Deus tem, no segundo parágrafo, ele diz assim, Deus tem duas obras principais preparadas de antemão para todos os seus servos, o nosso louvor constante ao Senhor e o testemunho da nossa salvação.
Então, esta é a nossa obrigação, é o nosso parâmetro, para que tudo que aconteça daí para frente seja algo espiritual, seja algo que esteja dentro das boas obras preparadas de antemão. Tudo que você fizer, que eu falei na igreja, mas também em casa, no trabalho, você tem que fazer com a excelência de alguém. Chega a palavra dizer assim: tudo que você fizer, não faça como para homens, mas para Deus. Sabia? Então, às vezes a pessoa está lá, é funcionário, porque meu patrão é mau, meu patrão é isso, mas se você está lá, trabalhando naquele lugar, e você recebe um salário no final do mês, a sua obrigação, ou você procura outro emprego, ou você está lá, tem que honrar. Pode fazer, às vezes, igual você chega num lugar, eu fico vendo, tem lugar, loja que você chega com o camarada e fala assim: não, mas aquela loja ali, ó, e tira você dentro da loja, você vê que ele está insatisfeito com o patrão. Errado. Ele tem que trabalhar em função do salário que ele está sendo pago para vender ali, informar ali. Lógico que se não tem o produto, ele pode informar. Agora, às vezes eu vejo pessoas com maldade, ou uma pessoa que está ali numa empresa trabalhando e desperdiça um produto, diz: o patrão não merece, desperdiça um produto. Está errado. Por quê? Porque você tem que fazer o que é certo. Não pode zombar de Deus. Olha o tema de domingo: não zombem de Deus. Não zombem de Deus. E aí ele vai dizendo, o nosso testemunho, o testemunho da salvação e o nosso louvor a Deus. Então, esses parâmetros é que vão padronizar que nós estamos o quê? Numa vida que não vai dar brecha para o diabo, porque se entrou na parte da carne, irmãos, a brecha do diabo. Lembra que nós falamos? Você está no eixo espiritual, diga, tem que ser no eixo espiritual. Diga, a maturidade vai me tirar das obras da carne e vai me levar para, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. João capítulo 6, versículos 28 e 29. O apóstolo, eu nem vou ler porque aqui o apóstolo está fazendo um comentário a mais sobre o testemunho de Jesus. Vamos ler Hebreus 4, 9. Hebreus 4, 9. Veja bem. Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10. Que são, vamos colocar aqui um eixo de amarração, de concretização. Depois, mais na frente, o apóstolo fala sobre o exemplo de Moisés, o exemplo dos espias, né? Que a maioria dos 10 espias, 8 não entenderam as promessas de Deus, 2 ficaram só 2 entenderam, os 8 ainda criaram um grupo de rebeldes. Vale a pena você conferir depois, mas eu vou fechar nosso tema de hoje com esse texto aqui, de Hebreus, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Então, irmãos, nós precisamos buscar mais este eixo do repouso, este eixo de entender, sermos verdadeiros, sermos fiéis aos princípios espirituais, ao fruto do Espírito. Entender que Deus é quem dá a sua palavra. 2 coisas nós precisamos buscar de Deus. Eu dizia isso para alguém ontem, aqui, uma pessoa muito angustiada, estava conversando comigo ontem, quando eu estava
cheguei cedo para fazer um trabalho, inclusive aqui antes do culto, mas tive que ouvir. Falei, meu Deus, essa pessoa está precisando falar, e a pessoa começou a falar, ficou meia hora ali no estacionamento falando comigo, e Deus colocou no meu desespero, escuta, está precisando. Eu escutei, e no final eu disse para essa pessoa, né, perdeu uma pessoa muito querida da família, estava muito, e eu falei, duas coisas nós precisamos de Deus, o sim e o amém. O sim e o amém de Deus, seja para estarmos vivos, seja para executarmos qualquer coisa neste mundo, o sim e o amém. E é com esse versículo que eu vou fechar aqui, que é o Salmo 127, está aqui também na conclusão do livro, praticamente, depois do apóstolo trazer vários exemplos, inclusive voltar à epístola de Pedro, mostrar o clássico, 2 Pedro 3,18, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Na última página, na página 64, ele usa o Salmo 127, versículo 1, diz, se o Senhor não edificar, quer dizer, o princípio, irmãos, está com Deus. Se não tiver o sim e o amém de Deus, pare, não faça nada, se tiver que parar, pare. Se tiver que continuar, continue. Se tiver que recuar, veja bem, nós não retrocedemos, mas nós recuamos para tomar impulso. Recue. Recuar não é retroceder, desde que você esteja em obediência a Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem dois tipos de trabalhadores, sendo que uns trabalham em vão e outros não trabalham em vão. Entende? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é para não vigiar, não. As pessoas entendem esse texto totalmente errado. Tem gente que encontra nesse texto licença para não fazer nada, para não trabalhar. E tem gente que encontra também licença para não fazer nada. Uma vez, você sabe que eu trabalho com seguro também na minha vida secular. Uma vez escutei de uma pessoa que disse assim, seguro não, seguro minha religião não permite, a minha fé não me permite fazer seguro, falou para mim, né? Uma pessoa até muito querida. Não roguei praga não, mas um mês depois teve o carro roubado. Depois até fez seguro comigo. Não que eu fique vendendo seguro, oferecendo seguro, não. Estou aqui a aproveitar, viu gente? Ainda trabalho ainda nessa, Deus está permitindo um trabalho, se quiserem pode falar comigo. Mas lembrei disso só para você entender o seguinte, não é por isso que a gente não vai vigiar. É claro que Deus sabe das nossas capacidades, das nossas possibilidades. Então, nós vamos vigiar. Mas sempre com o princípio ativo. Sempre com o nosso parâmetro. Conhecimento, obediência, entendimento, crescimento, sabedoria, maturidade. Maturidade sem obras da carne, maturidade com obras, com a carne, obedecendo ao fruto do Espírito. Isso é andar nas boas obras preparadas de antemão. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Esta foi a nossa escola de capacitação de hoje. Sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa, bispa Lídia. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Obrigado, tu tens o controle de tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, nada sem ti subsistirá. Eis-nos aqui, obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem
não só hoje, mas eternamente. Na vida daqueles que têm maturidade, sem precisar das obras da carne. E o povo maduro, sábio, o povo que tem autoridade de Jesus, diga amém, amém e amém. Nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como águia, pois tu és meu refúgio, em ti posso esperar. Para ti impossíveis não há. Não há. Assim como a águia, tu me fazes voar, Me fazes voar acima das nuvens, nada mais. E assim como a águia, assim como a águia, subirei, subirei sem parar, vencerei. vencerei tempestade. Cristo eu vou reinar. Nem as altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como águia, pois tu és meu refúgio, nem te posso esperar. Para ti impossíveis não há. Assim como a águia, tu me fazes voar acima das nuvens, nada vai me abalar. Assim como a águia, subirei sem parar, vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar.